Você sabia que o Conselho de Medicina dos Estados Unidos já tentou barrar a hipnose por alegar que a hipnose não existe? Você sabia que já tentaram mudar a palavra hipnose para outra palavra? Continue assistindo para mais curiosidades sobre o mundo da hipnose. Olá, eu me chamo Anderson Lopes e é fato que existem muitas teorias e ideias místicas sobre a hipnose, e algumas são até bastante curiosas. Então eu separei para você 5 curiosidades sobre a hipnose. Vamos para a primeira. As primeiras aparições da hipnose. Alguma das primeiras aparições do uso da hipnose é datada no ano de 1500 a.C. O primeiro médico conhecido do mundo, Imhotep, usava a hipnose. Bem, não da forma como que utilizamos atualmente. Na verdade, algumas pessoas utilizam ainda esse mesmo método. O médico utilizava um santuário denominado de Templo do Sono, onde o processo consistia em colocar o paciente dentro de um local completamente escuro e realizar sugestões diretas. Por exemplo, para os pacientes era sugestionado que o templo era um local sagrado e a morada dos deuses, e os pacientes seriam curados pelos deuses durante o sono através dos sonhos. E muitos dos pacientes realmente recebiam a cura esperada. Mas se foi um deus que fez isso, foi apenas o deus da expectativa, da motivação e da sugestão. Um fato curioso é que os templos do sono foram construídos também em outros locais, como por exemplo na Grécia. Na Grécia, milhares de pessoas buscavam o templo para encontrar com o deus da cura, Asclépios, onde o mesmo procedimento realizado no Egito era também utilizado na Grécia. Em Roma também foi construído templos do sono dedicado para o deus Apolo com o mesmo procedimento e ritual de cura. Hipnose era uma questão de fluido magnético. Em 1770, através do médico austríaco Franz Anton Mesmer, a hipnose era utilizada e compreendida como um fluido energético invisível. Para este fluido, o Dr. Mesmer denominou de magnetismo animal. E conforme Mesmer, toda doença era consequência de uma irregularidade ou bloqueio no fluido interno da pessoa. E através dos passes com a sua mão, Mesmer era capaz de harmonizar o fluido do seu paciente. As técnicas de Mesmer foi denominada de mesmerismo e chamou grande atenção de pessoas poderosas. E uma dessas pessoas poderosas foi o rei da França, onde em 1780 ordenou uma comissão para verificar a veracidade da técnica do Mesmer. A comissão foi formada por famosos cientistas daquela época, como o famoso químico Antoine Lavoisier, o Dr. Joseph Guillotin, o médico inventor da guilhotina, o astrônomo Jean Bailly e o cientista e embaixador da França Benjamin Franklin. E através dessa comissão foi considerado que a cura não era realizada através do fluido magnético ou dos passes de Mesmer, e sim através da expectativa dos pacientes, as sugestões do Mesmer e a motivação dos pacientes em serem curados. E essa comissão é considerado o primeiro teste científico acerca da hipnose, abrindo, claro, portas para estudos científicos ainda mais sérios sobre esse assunto. Outra curiosidade é que atualmente os estudos científicos não só validam o resultado lá da comissão, que hipnose é expectativa, motivação e sugestão, como comprovam o funcionamento da hipnose de forma mais natural através da teoria sociocognitiva da hipnose. No entanto, o mesmerismo não foi esquecido. Após Mesmer, outros seguidores dos passes e fluidos magnéticos continuaram o trabalho do Mesmer, como por exemplo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, onde estudou de forma extremamente aprofundada os passes magnéticos do Mesmer. A tentativa de mudar o nome hipnose. O mesmerista e escritor Etienne Cuvilliers, 1755 a 1841, foi o responsável pelo termo hipnose, onde tal palavra deriva do grego hipnos, que significa Deus do sono. O escritor era um mesmerista, mas não se familiarizava com as ideias do Mesmer, ou seja, da energia magnética, e sim compreendia a hipnose como somente crença e imaginação da pessoa. Mas foi o médico James Braid que divulgou e popularizou o termo hipnose. Aliás, muitos acreditam que foi ele mesmo que desenvolveu essa palavra. Porém, o Dr. Braid apenas popularizou a palavra através dos seus diversos livros sobre este tema. O fato curioso é que o Dr. Braid tentou modificar a palavra hipnose devido a tal palavra estar atrelada à palavra sono para a palavra monodeísmo. Porque para Braid, hipnose era concentração total em um único ponto, ou um único pensamento. Mas a palavra hipnose já estava tão firme nos estudos acadêmicos
acadêmicos que não foi possível modificar a palavra hipnose. Se por acaso o Brady tivesse obtido sucesso nessa mudança, nós não seríamos hipnotistas, e sim monodeístas. E escreve nos comentários se você preferia ser chamado de hipnotista ou monodeísta. Shows de hipnose com inalação de drogas alucinógenas. Em 1800, nos Estados Unidos, quando os anestésicos químicos foram descobertos, era extremamente comum tendas de shows de demonstração de hipnose com inalação de gás alucinógeno. Este gás era conhecido como o gás do riso, e foi em um destes shows de hipnose que o dentista americano Horace Wills teve a ideia de usar o mesmo gás para realizar extrações dentárias. E com isso o dentista tornou-se o pioneiro no uso da anestesia cirúrgica. A tentativa fracassada de caçar a licença médica do Dr. Milton Erickson. O Dr. Milton Erickson é o responsável por todo o desenvolvimento da hipnose naturalista, gerando uma fascinante nova abordagem para toda a utilização da hipnose. Milton Erickson ficou incrivelmente famoso pelos seus resultados com a hipnose e em seus pacientes. E em 1955, ocorreu uma tentativa de tirar a sua licença médica por usar a hipnose em seus atendimentos. E o que alegavam? Alegavam que ele estava utilizando algo que não existe. Pensa um pouco comigo. Estavam tentando caçar a licença médica do Dr. Milton Erickson devido a Erickson supostamente utilizar algo que não existe. Tal tentativa levou Erickson a uma comissão avaliadora dos seus métodos. O mais curioso é que as pessoas responsáveis por essa comissão frequentavam seminários dessa coisa que não existe. No entanto, obviamente, tal tentativa não se tornou de forma alguma um problema para o Dr. Milton Erickson. Aliás, Erickson utilizou esse contexto para desenvolver novas abordagens mais simplificadas do uso da hipnose e tornar o processo cada vez mais legítimo no uso clínico. E agora, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Até o próximo!